Hoje eu estou aqui no cantinho das orquídeas para responder algumas dúvidas bem frequentes aqui nos vídeos do canal em relação à luminosidade para a orquídea Phalaenopsis. Muitas pessoas perguntam nos comentários dos vídeos aqui do canal se a orquídea Phalaenopsis precisa de sol para florir, qual é o ambiente ideal para cultivar essa espécie, se eu cultivo a orquídea Phalaenopsis na varanda e também como fazer a orquídea Phalaenopsis florir. Então hoje eu vou responder estas e outras dúvidas a respeito da luminosidade para a orquídea Phalaenopsis. Se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. E a primeira dúvida que eu quero responder nesse vídeo é se Phalaenopsis precisa de sol. E a resposta é simples, não. Phalaenopsis é uma orquídea que floresce apenas com claridade. Ela não precisa pegar luz solar filtrada igual a maioria das orquídeas. Mas é importante cultivar elas em um local com bastante claridade, porque sem claridade elas também não florescem. Não precisar de sol direto não quer dizer que elas são plantas que gostam de ficar no escuro. Um local excelente para cultivar a orquídea Phalaenopsis é a área de serviço, a varanda igual eu cultivo essas minhas. Aqui elas têm uma boa claridade e também uma boa ventilação. E esses são dois fatores importantes para que elas se desenvolvam bem e floresçam. A varanda aqui que eu cultivo essas orquídeas é uma varanda de telha colonial e eu coloquei todas elas aqui nesse jardim vertical dependurado na parede. Eu deixei aí uns 10 centímetros longe da telha para a orquídea não esquentar e também muito próximo à telha vai ficar muito escuro. Então eu deixei esse espaço aqui entre a telha e o jardim vertical. A Phalaenopsis é uma ótima opção para quem mora em apartamento e quer ter algumas orquídeas em casa. Quem tem uma varanda ou uma sacada no apartamento pode fazer um jardim vertical parecido com esse e cultivar algumas Phalaenopsis. O desafio aí vai ser proporcionar a umidade ambiente necessária para elas se desenvolverem bem. É uma dificuldade que eu tenho por aqui também. A solução que eu encontrei para dar mais umidade aqui para essas Phalaenopsis foi colocar plantas terrestres aqui por baixo desse jardim vertical. Assim, toda vez que eu rego essas plantas terrestres, a água que fica acumulada no substrato delas vai evaporando e vai fornecendo umidade aqui para as orquídeas. Uma outra pergunta que me fizeram aqui no canal é se a orquídea Phalaenopsis pode pegar sol. E a resposta é o seguinte: ela pode pegar sol, mas tem que ser aquele sol mais fraquinho da manhã ou da tarde. O sol forte do meio-dia provavelmente vai queimar as folhas dela, como pode queimar as folhas de qualquer orquídea. Sol para orquídea tem que ser um sol filtrado. Aqui na minha varanda até pega alguns raios solares. Essas orquídeas que ficam mais próximas a essa grade costumam pegar mais sol e as Phalaenopsis que ficam na parte de baixo aqui do jardim vertical. Mas é um sol bem fraquinho da tarde, então não é um sol que vai prejudicar o desenvolvimento delas. É um sol que vai favorecer e vai favorecer muito esse desenvolvimento. Então, se for um sol direto, pode ser o sol da manhã ou o sol da tarde. Lembrando que tem que ser um sol bem fraquinho. Agora, se você for cultivar as suas Phalaenopsis em um orquidário que pega aí várias horas de sol por dia, o ideal é que você use aí um sombrite de 70 a 80%. Vai depender muito da intensidade do sol aí da sua região. Então, qual a luminosidade ideal para cultivar a orquídea Phalaenopsis? Se for em um orquidário que pega várias horas de sol por dia, sombrite de 70 a 80%. Sol direto só se for o sol mais fraco da manhã ou da tarde. E se você tiver uma varanda com uma boa claridade, elas também vão se desenvolver muito bem nesse ambiente. Então lembre-se sempre, ambiente ideal para Phalaenopsis, um ambiente com bastante claridade e ventilação. Uma outra pergunta bem frequente aqui no canal é como fazer a orquídea Phalaenopsis florir. E a floração da orquídea Phalaenopsis depende diretamente da claridade. Se ela estiver sendo cultivada em um local que não tem uma boa claridade,
dificilmente ela vai emitir haste floral. Ela vai ficar só desenvolvendo vegetal, ficando com as folhas bem verdinhas e bonitas, mas nada de haste floral. E às vezes elas até soltam haste floral, mas ao invés de vir flores, costumam vir cakes nessas hastes florais. Então a claridade é um dos fatores mais importantes aí para a floração das orquídeas Phalaenopsis. Mas não é só isso. A gente precisa também usar um bom substrato, cuidar muito das raízes dessa orquídea Phalaenopsis e também fazer uma boa adubação. É uma série de cuidados que a gente tem que ter com a orquídea para ela nos presentear com uma bela floração. Então é sempre importante observar o substrato da Phalaenopsis, ver se esse substrato está bom, se as raízes estão se desenvolvendo bem. Se não estiver se desenvolvendo bem, tem que trocar esse substrato, principalmente se essa Phalaenopsis veio aí de um grande produtor, veio de uma floricultura. Geralmente esses substratos são substratos que têm uma vida útil curta, que apodrecem rápido e que tem que ser trocados aí pelo menos a cada 2 anos. Um exemplo desse tipo de substrato é a casca de pinos, o chip de coco e outros substratos aí que apodrecem. Esses substratos precisam ser trocados aí quando começam a apodrecer. À medida que eles vão se decompondo, eles vão liberando substâncias que vão prejudicando as raízes das orquídeas. E também eles acumulam os sais da adubação. Então, por isso, a necessidade de fazer a troca desse substrato de tempos em tempos. E uma pergunta bem frequente aqui no canal é qual substrato eu uso para plantar as orquídeas. E eu tenho usado com mais frequência por aqui o caco de telha, o caco de tijolo, a pedra brita, o isopor. São substratos inertes e substratos que não apodrecem. Eu tenho percebido que nessa forma de cultivo as raízes das orquídeas se desenvolvem melhor. Então, por isso eu tenho optado por usar esse tipo de substrato, principalmente nessas orquídeas que ficam em jardim vertical. Elas gostam de ficar com as raízes livres. É uma característica da orquídea, porque ela é uma planta epífita. Então, por aqui, as Phalaenopsis saem do vaso, grudam as raízes na parede. Então, eu já prefiro usar um substrato que não vai apodrecer para mim não precisar ficar fazendo replante nelas a cada 2 anos. Se eu for fazer replantes nessas orquídeas, eu vou ter que retirar essas raízes que estão grudadas na parede, eu vou causar um trauma para elas e também eu vou ficar com bastante dor. Então, eu já prefiro usar esse substrato que não precisa de replante com tanta frequência. Mas eu não demonizo a casca de pinos, por exemplo. Eu acho que é um substrato excelente. Só que a gente precisa tomar bastante cuidado aí na hora de fazer a rega, porque ela segura bastante umidade, principalmente quando ela vai ficando mais velha. E também a gente tem que prestar atenção nos replantes, que precisam ser feitos no mínimo a cada 2 anos. Um outro fator que vai ajudar bastante aí na floração das orquídeas Phalaenopsis é uma boa adubação. Adubo não faz orquídea florir. Ele sozinho não tem esse poder, mas ele vai ajudar no bom desenvolvimento da planta, no crescimento de folhas, de raízes. E quando essa planta for florir, ela vai vir com uma floração mais abundante, flores maiores, com cores mais vivas e flores mais bonitas. Então é aí que o adubo faz toda a diferença. Muitas pessoas me perguntam qual é a adubação que eu uso aqui nas minhas Phalaenopsis. E eu uso aqui 2 adubos no momento. O BG Orquídeas uma vez por semana e o Forticote 15912 a cada 5 meses. São 2 adubos bem completos e eu tenho resultados excelentes usando essas 2 adubações. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como aplicar e como usar esses 2 adubos nas orquídeas. Eu vou deixar a playlist de adubação aqui na tela final. Em relação ao adubo de floração, eu particularmente nunca usei o adubo de floração, mas eu resolvi comprar esse adubo para fazer o teste aqui nas minhas orquídeas.
Então, assim que ele chegar, eu vou mostrar como aplicar aqui nas orquídeas e depois eu vou falar o que eu achei do uso desse adubo de floração. Então, essas são algumas dúvidas bem frequentes aqui no canal em relação ao cultivo da orquídea Phalaenopsis que eu queria responder nesse vídeo. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu volto e faço um outro vídeo respondendo mais dúvidas aqui dos inscritos. Me conta aqui nos comentários o que você achou das florações aqui das minhas orquídeas Phalaenopsis e se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. E para encerrar esse vídeo, eu quero mostrar essa linda floração aqui da orquídea Cattleya Otara Island Flare. Olha que cor mais linda dessa orquídea Cattleya! Eu tô apaixonada com essa floração. Eu já até fiz vídeo aqui no canal falando sobre o cultivo das Cattleyas. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. E aqui na tela final eu vou deixar a playlist sobre adubação e um vídeo mostrando como plantar orquídea Phalaenopsis em vaso. Eu espero por você nesses vídeos.